Eu sinto que essa série me deixou revoltada com uma fofoca com mais de 20 anos de atraso. Wow, you are so hot. What the hell is this? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fê Pineda e no vídeo de hoje vamos falar sobre Pam and Tommy. A minissérie do Star Plus aborda o caso real do vazamento de uma sextape de um dos casais mais comentados e polêmicos dos anos 90, a atriz Pamela Anderson e o músico Tommy Lee. Na época, ela brilhava na TV no seriado Baywatch, SOS Malibu, e já era uma modelo mais do que consolidada. E ele aí, baterista do Motley Crue e também bad boy muito conhecido da noite de Los Angeles. Os dois se conheceram, casaram muito rapidamente e justamente, né, o que aconteceu para o vazamento dessa fita e os desdobramentos dessa história são alguns dos assuntos que são abordados nessa série aí de ficção inspirada em fatos reais. A produção acabou de chegar ao fim, ela foi exibida semanalmente no Star Plus, tem 8 episódios e eu acho justamente que ela é uma forte candidata para o Emmy de 2022, especialmente por conta do trabalho do elenco. O trio de protagonistas tá impecável e muitas vezes supera até o texto, que deixa um pouco aí a desejar em alguns momentos, eu vou explicar o porquê, mas temos brilhando a Lily James, o Sebastian Stan e também o Seth Rogen. Antes da gente seguir, vou te convidar para se inscrever aqui no canal. Se você não tá inscrito, clica no botão vermelho que é de graça e também passa nas minhas outras redes sociais. Tô te esperando lá no Twitter, no Instagram e no TikTok, é tudo @FeEpineda, porque eu tô sempre comentando sobre o que eu estou assistindo, também sobre algumas notícias e aí a gente fica mais pertinho por lá. Como sempre, o review aqui é sem spoilers, mas estamos falando de uma produção que se inspira numa história real, então pode ser que algumas coisas que eu vou falar aqui você até já saiba, mas eu vou dar o mínimo possível aí de informação sobre esse caso, que é pra você descobrir essa fofoca vendo a série, caso você não conheça. Inclusive porque essa é uma série muito crocante, ela é muito boa, podia ser melhor ainda e eu vou dizer por quê. Bora! Pam and Tommy se propõe desde o início a focar na história, né, do vazamento, do roubo dessa fita com imagens tão íntimas de um casal de celebridades. Só que mais do que falar desse caso de escrutínio público, de imagens reveladas sem consentimento, a série faz também um bom trabalho para contextualizar todo um momento ali dos anos 90 que é decisivo para a forma como as coisas vão ser tratadas aí, né, no andar deste caso. Era um contexto muito específico da era de celebridades, né? As revistas ainda eram muito fortes, a internet estava só começando, então as pessoas não sabiam muito bem como lidar, não entendiam muito bem o potencial da rede. E por outro lado, a gente tinha aí a TV se transformando muito, o que afeta diretamente a carreira da Pamela, e também a música passando por uma mudança ali no mercado. Muitas bandas novas estavam surgindo, o grunge estava ficando cada vez mais forte e isso, é claro, era uma má notícia pro Tommy Lee e pra sua banda, né? Pra contar essa história, o roteiro partiu da reportagem da jornalista Amanda Chicago Lewis, que foi publicada na revista Rolling Stone em 2014, ou seja, já há mais de 20 anos, né, depois dos fatos que a série aborda. E também a produção apostou em várias diretoras mulheres, o que foi ótimo, né? Especialmente pro teor aí do que vai ser relatado, né? Toda a imagem da Pamela é tratada com muito respeito, isso é um grande acerto da série. Só que, no entanto, a série não conseguiu, né, se livrar de tratar da problemática dessa situação, da misoginia envolvendo a situação, né, do vazamento de uma sextape, de um jeito muito didático, né? Explicando tudo por A mais B e colocando esses textos na boca dos personagens, né? O que às vezes dá uma sensação de revisionismo, fica tudo muito explicado, tudo muito detalhado, parece que você tá subestimando o espectador em alguns momentos, mas a gente vê, né, que até o final nem o personagem do Tommy Lee é capaz de entender o problema, né, do que tá acontecendo ali. Ele até entende, mas ele é incapaz de ter uma empatia pela situação. Uma pena. Inclusive, vale a pena a gente dizer aqui que quase tudo que a gente vai ver do Tommy Lee deve ser bem próximo do que foi o real. Talvez até mais atenuado, talvez até passando um pano, porque ele participou ali, né, dos bastidores, ele conversou com os roteiristas, conversou com a produção, só que a Pamela Anderson não. Isso foi, inclusive, uma questão polêmica. Ela não quis nem conversar com a Lily James, ela não participou de forma alguma e, inclusive, né, um amigo próximo dela deu entrevista falando que ela também nunca veria
faria a série. Ela falou que não gostaria de ver essa produção, enfim. E é curioso, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem uma lei nos Estados Unidos que permitiu que essas imagens rodassem por tanto tempo naquela época, né, com uma jurisdição pouco zelosa para um caso como esse, é a mesma lei que permite que a série possa agora, né, falar sobre essa história sem precisar da autorização dela, por exemplo. Curioso. This is so private. It's like we're seeing something we're not supposed to be seeing. Dito isso, vou falar o óbvio aqui, né? Sendo uma ficção inspirada em fatos, por mais que você tenha aí os envolvidos dando depoimento, os roteiristas têm muito trabalho para desenvolver uma série de diálogos que vão costurar, né, todos esses acontecimentos. E eles realmente fazem um ótimo trabalho contextualizando a cidade de Los Angeles daquela época, mas realmente em muitos momentos sobra demais pro diálogo. Ao longo dos 8 episódios a gente vai ouvir muitas conversas repetidas, né? Muitas delas vão abordar o fato do porquê essa situação é mais complicada para Pamela do que pro Tommy. E isso é óbvio e vai se tornando torturante para quem tá assistindo por 2 motivos. Em primeiro lugar, porque é uma situação gatilho para muita gente. Inclusive, uma das diretoras da série já teve fotos íntimas dela vazadas. Isso é uma curiosidade aqui. Mas esse é um assunto que passa pela cabeça de muitas mulheres. Eu realmente não conheço uma mulher que nunca tenha parado para pensar no que faria caso tivesse fotos que ela não gostaria que viessem a público, o que ela faria, né, caso isso acontecesse. Isso já passou pela cabeça de muita gente. E o segundo motivo é que a gente percebe que a série, que já é muito boa, tem um ritmo muito bom, e eu vou falar mais sobre isso, a gente vê que a série podia ser melhor ainda, caso ela tivesse um pouco mais de brilho aí no texto, para poder apresentar essa crítica toda de um jeito um pouco mais sagaz e menos desenhadinho pro público. Fora isso, a série acaba apostando muito em algumas coincidências da vida do casal. Por exemplo, o fato da sextape aí fazer o maior sucesso e ser o maior sucesso dos dois naquele momento. Eles também repetem muito a problemática aí do desequilíbrio do casal. Então, enquanto ela tá no auge, enquanto ela tá brilhando muito como atriz, aí tá num bom momento, tá experimentando talvez a possibilidade de ser vista como uma atriz mais séria, era um desejo dela, né, de ir além da imagem ali do corpo e etc, que ela já trabalhava muito também como modelo, né? A gente vê que ele, pelo contrário, tá sentindo uma situação de declínio, tá se sentindo aí desaplaudido com esse momento aí de mudança no rock. A gente sente até em alguns momentos que parece que ele tá com um pouco de inveja, né? Tem um momento ou outro que ele fala pra ela, você é muito famosa. E a série não consegue ir além nesse comentário. Eles perdem a oportunidade de trabalhar, de repente, outras coisas, outros aspectos que eram importantes ali naquele casal. E outra coincidência que a série repete muito é o fato de muitos antagonistas aí do casal serem de Seattle. Então você tem as bandas que vão roubar palco do Motley Crue, que vem de Seattle, você tem uma empresa de internet, de entretenimento, que vai aí ser um problema na situação deles, que também é de Seattle, mas isso é só um detalhe. Eles fazem questão até de falar que o Starbucks está nascendo nos anos 90 e é de Seattle também. Tipo, né? Ok, beleza, próximo. São detalhes legais, mas o ponto pra mim é que a série brilha mesmo quando ela vai pro macro, pro contexto geral, pro cenário social que é conivente com esse tipo de coisa. Que a série aí realmente consegue mostrar direitinho como a justiça não sabia lidar com esse tipo de situação. O desdobramento do caso vai mostrando como é fácil você retirar os direitos de uma mulher baseando-se apenas no histórico dela, né? É como se o consentimento da Pamela não valesse de nada porque ela aparece de maiô na televisão ou porque ela já fez fotos para alguma revista masculina, né? E isso é um problema imenso, né? E naquela época ninguém entendia isso ou não queria entender, né? O corpo da Pamela é praticamente tratado como domínio público e isso dá muito nervoso, faz a gente querer gritar, né, na frente da televisão. E aí vem todos os méritos pra Lily James. Eu acredito que esse seja um dos melhores trabalhos da atriz, que não só está irreconhecível, quanto também entrega muito além, né, desse texto aí meio didático que às vezes sobra na mão dela. E eu acho que ela foi simplesmente no humano, independente da personalidade da celebridade. E é difícil você entregar também uma interpretação tão honesta debaixo de tanta caracterização, porque realmente ela está irreconhecível, né? Ao lado dela a gente tem um Sebastian Stan que tá muito forte no papel, tá bem caracterizado, mas a gente vê ali que é ele, né? Acho que a Lily James é a mais irreconhecível mesmo do elenco.
E o curioso é que ele me chamou a atenção com o tempo de comédia dele em alguns momentos ali. E tem uma cena muito icônica em que ele conversa com o próprio pênis, e é uma cena assim até muito nonsense, que destoa do resto da série, que é muito pé no chão, mas ele conseguiu entregar também, me surpreendeu. E aí, é claro, fechando o trio de protagonistas, preciso falar do trabalho do Seth Rogen, que tá interpretando o Rand Gauthier, que foi o cara, né, que foi o responsável por vazar essa sex tape, né, ele é um dos antagonistas aí dessa história, e a jornada dele, inclusive, corre por fora, né, é ele o mais responsável por deixar essa história pé no chão, porque é um cara aí que tem uma vida de trabalhador, que se ferra muito e que acha que tá fazendo uma coisa boa. Olha que loucura, né? Ele vai ter aí muitas crises de consciência durante a série, mas é interessante como o Seth Rogen entregou esse papel também de uma forma honesta, né? Você sente ali ele interpretando o personagem sem fazer nenhum tipo de julgamento, isso é muito bom. Enfim, quis falar aqui dos 3 protagonistas, mas o elenco como um todo é excelente, é impecável e muitas vezes eles superam o próprio texto, até porque todos ficaram muito bem com a caracterização. Parabéns pra quem escolheu esse elenco, porque eles brilharam muito. You don't seem to understand what a big deal this is. I'm on that tape just the same as you. But this is worse for me. How's this worse for you? O ponto é que juntando o elenco com aquele momento dos anos 90 muito bem contextualizado, uma fofoca quentíssima, vamos falar a real aqui, essa questão jurídica que deixa a gente indignado e uma boa direção, isso tudo torna a série irresistível. A série é muito boa, você fica querendo ver o próximo episódio, mas ela realmente poderia ser melhor ainda. Os primeiros episódios são mais longos, depois a série vai ficando aí mais enxuta, mais direto ao ponto, e eu acho até que ela poderia ter dedicado uns minutos a mais aí para algumas questões, especialmente envolvendo a Pamela, que acabam ficando meio jogadas, meio por cima ali, mais pro final da série. E aí eu me pergunto, será que é porque eles quiseram enxugar o texto, ou será que é porque, na verdade, eles não tinham, né, ali um aval da Pamela, não quiseram se aprofundar tanto na jornada dela? É uma pergunta difícil de responder, mas vou deixar aqui no ar pra vocês. E quero saber, você gostou de Pam and Tommy? Você assistiu? Você curtiu? Porque olha, eu gostei, foi uma jornada boa no sofá, e a trilha sonora também, né, gente? Boa demais. Eu fico por aqui e te espero no próximo vídeo. Um beijo e até. Tchau!